diante de muros que se levantam, Senhor, nesta noite, que cai por terra, em nome de Jesus, e todos diz amém. Diácono. Glória a Deus, mais uma vez eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Podem sentar, pois nós já fizemos a leitura anteriormente. Aleluia. Para quem chegou depois da leitura, nós fizemos a leitura lá em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Amém? Amém. Capítulo 2, do verso 13 e o verso 14. Glória seja dada ao nome do Senhor. Todos receberam um folhetinho no início, todos estão de posse dele. Logo, logo nós vamos entender o porquê desse folhetinho. O meu também está aqui, pois eu também tenho um compromisso para com Deus. Você tem um compromisso para com Deus. Nós temos um compromisso para com Deus, e esse compromisso ele tem que ser mantido. O título da pregação dessa noite, ela está intitulado O Escrito da Dívida. E vamos entender que dívida é essa, que escrito é esse, por que nós temos esse escrito, o que é que ele tem a ver com a minha e com a tua vida. Lá em Colossenses capítulo 2, o verso 13 e o verso 14, para nos retificarmos, ele diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amados irmãos, eu sou grato a Deus. Eu sou muito grato ao Senhor pelo livramento da morte eterna que Ele me deu através do perdão dos meus pecados. Eu sou tão grato ao Senhor, agradeço tanto a Deus, porque hoje não era para nós estarmos aqui. Não merecemos estar aqui. Não somos dignos nem sequer de acordar e respirar o ar que respiramos. Mas as misericórdias do Senhor, elas são o motivo de você e eu não sermos consumidos. Elas são o motivo de você e eu estarmos aqui hoje. Por isso nós devemos, dia, noite e madrugada, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, bendizer o nome dEle, porque Ele é o Santo dos Santos, Senhor de Israel, que nos libertou do pecado, nos resgatou da morte, nos tirou das trevas e nos colocou na maravilhosa luz. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu paro para imaginar Adão e Eva, lá no jardim do Éden. Veja a vantagem que eles tinham que nós não temos. Eles podiam estar na presença de Deus, eles andavam na glória de Deus, eles caminhavam ali, eles podiam ter um contato direto, conversar com Deus, falar com Deus, ouvir Deus. Eles estavam no privilégio de estar num jardim, protegidos de tudo, de todo o mal. Eles tinham de tudo que eles queriam ali, não precisavam medir esforços para alcançar nada, porque eram ricamente abençoados por Deus. Mas a partir do momento em que eles se rebelam contra Deus, a partir do momento em que eles desobedecem a Deus, que eles cometem o primeiro pecado, eles perdem todo esse acesso. Eles saem da glória de Deus, da presença de Deus. Eles são afastados e são colocados para distante de Deus, porque agora estão manchados pelo seu pecado e estão agora sem vida espiritual, mortos espiritualmente. Veja, se nós pudéssemos ter pelo menos instantes dessa vantagem de estar no jardim como eles estiveram, de estar frente a frente com Deus como eles estiveram, de poder dizer: Senhor, eu te amo, eu te louvo, eu te exalto, eu quero te obedecer, de fazer a vontade de Deus sem medir esforços, seria algo tão bom na nossa vida. Mas a palavra de
Deus diz que desde aquele tempo para cá, o pecado preencheu o mundo, dominou o mundo, superabundou no mundo. E o homem, desde o seu nascimento, desde o ventre da sua mãe, ele já é concebido em pecado. Então veja a que ponto chegou a humanidade. Veja a que ponto chegou a humanidade de estar distante do Senhor por causa do seu próprio pecado. E ainda há homem, ainda há mulher que abre a sua boca e diz: eu não tenho pecado. Não, eu nunca pequei não, eu nunca cometi nada errado, eu nunca fiz nada errado. Mentira, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, todos. A palavra do Senhor diz que não há um justo sequer. Todos são injustos, todos são indignos, todos são merecedores da morte, todos eram destinados para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, para viver a condenação e a morte eterna. Era assim que seria a nossa vida, se não fosse o encontro com Cristo, se não fosse a transformação através da fé em Cristo, através do arrependimento do meu pecado, se não fosse o reconhecimento da minha miserabilidade, porque você e eu somos miseráveis, somos falhos, somos pecadores. Glória a Deus. Satanás, ele já estava rindo, achando que você e eu já estávamos totalmente destinados para o inferno, mas ele não sabia o que estava por vir. Satanás, quando o pecado entrou no mundo, quando ele proliferou esse pecado no mundo, ele achou que a humanidade estava toda corrompida, toda destruída, toda contaminada, e essa contaminação não teria cura. Ele acharia que iria populacionar o inferno com esses pecadores, porque Satanás, ele não tem mais chance de perdão, ele não tem mais chance de alcançar a salvação, ele não tem mais chance de alcançar a vida eterna, mas ele é o primeiro destinado para o inferno, e a intenção dele é conduzir você e a mim para lá também. E quando nós nascemos, quando nós fomos concebidos no pecado. Nós nascemos com um passaporte bem grande destinado para o inferno, por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa que havia em mim e você, porque mesmo criança, ainda sem saber de nada, dentro de mim, dentro de você, já havia uma manchinha que nos contaminava, e que a partir do momento que ia crescendo e ganhando conhecimento, essa semente do mal ia crescendo também, e ia abrindo as portas para o pecado proliferar na minha e na tua vida, e me afastar de Deus, e tirar da presença de Deus, e nos colocar distante do caminho dos céus. Glória a Deus. Conforme Romanos capítulo 6, o verso 23, o pecado nos afastou de Deus, ele nos colocou em dívida impagável com Deus e nos destinou à morte. Romanos 6, 23, ele diz que o salário do pecado, ele é a morte. E se eu nasci, eu fui concebido no pecado, eu já nasci destinado a receber esse salário. Glória a Deus. Eu já nasci destinado a morrer para o inferno. Não havia escapatória para mim. Não havia escapatória para você. Nós nascemos com o destino de ir para o inferno. O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre, como diz a ciência. Mas a Bíblia ainda diz que nós ou vamos para o céu ou vamos para o inferno. E quando nós nascemos no pecado, se o homem não se arrepende, se o homem não põe em seu coração o desejo de ser transformado, de mudar atitude, modo de pensar, modo de agir, de mudar o seu comportamento, de ter um foco em algo especial que o conduza para um caminho diferente, esse foco é Jesus Cristo. Se o ser humano não estiver focado em nada disso, o destino dele é o inferno, é o lago de fogo e enxofre, é viver eternamente queimando. É a palavra de Deus que diz, não é o diabo. A palavra é dura, mas é a palavra do Senhor que diz.
E ela precisa ser pregada, principalmente nesses últimos tempos em que a sociedade, em que o sistema político, ele traz muita facilidade para a humanidade, mas facilidade esta que conduz o homem a enfraquecer, que conduz o homem a perder a força espiritual, que conduz o homem a perder e a sair do contato da presença de Deus em troca de migalhas que o mundo oferece. É o que o sistema está oferecendo hoje, é o que o sistema está trazendo hoje para a humanidade e está cegando esta humanidade que não consegue enxergar a Jesus Cristo, a presença de Deus, ao Espírito Santo, que não consegue enxergar que existe algo mais além de tudo que ele está vivendo e que ele precisa desse algo na sua vida para ser transformado. Glória a Deus! Em Romanos capítulo 3, verso 23, Paulo afirma que todos pecaram e estão longe da glória de Deus. O pecado nos deixou em dívida com Deus, como se pegássemos um empréstimo com Ele e não pudéssemos pagar, pois a dívida é muito alta e com isso fomos destinados à morte eterna. Como eu já falei lá de Adão e Eva, por causa daquele pecado, nós nos afastamos da glória de Deus. Isso quer dizer que Deus ele não foi para longe de nós, que Deus ele não saiu de perto de nós, que Deus ele nos abandonou, que Deus ele nos rejeitou. Não! Fomos você e eu que saímos da glória de Deus. Fomos você e eu que saímos da presença de Deus. Fomos você e eu que rejeitamos a Deus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, a Jesus Cristo, as bênçãos que viriam dos céus sobre nossa vida. Fomos você e eu que trocamos tudo isso pelas dúvidas que Satanás lançou na minha e na tua mente. Foi você e eu. Desde criança. Quando a gente vai chegando nos 6, 7, 8 anos, vai ganhando entendimento, a nossa mente já começa a trabalhar de outra forma. As crianças já vão sendo influenciadas por outras crianças que já não estão na presença e que já estão sendo conduzidas para o pecado e são enveredadas para o pecado. É mais fácil a criança aprender um palavrão do que aprender algo que edifique e que construa. É mais fácil eu querer me turmar numa roda de amigos que tragam coisas supérfluas e passageiras do que eu querer andar com todos certinho. Não, aquele ali é todo certinho, aquele ali é morgado. Eu vou usar um exemplo prático. Minha menina, ela hoje com 18 anos, ela houve um tempo em média de 14, 15 anos que ela dizia que não, eu quero namorar com aquele ali não, eu vou deixar ele porque ele é muito parado, eu gosto de homem acelerado. Eu disse assim para ela: o homem acelerado é que nem uma moto sem controle. Ou ela bate, ou ela capota, ou ela explode e te conduz à morte. Ela hoje mora com um traficante, já deixou outro traficante e já deixou outros traficantes. Ela sai trocando de um traficante para outro porque são acelerados. Mas o destino desses traficantes, se não se entregarem a Cristo, é cadeia ou morte. Porque é o caminho de quem gosta de acelerar. Eu prefiro ser acelerado por Cristo. Eu prefiro ser conduzido por Cristo. Eu prefiro ser guiado por Cristo, porque eu andarei nas asas do Espírito Santo, fazendo a vontade daquele que me escolheu. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Cada um de nós temos em mão um papelzinho. Está escrito a nós. Quem tiver com o seu, levanta, dá uma balançada nele assim. Esse é um termo de compromisso. Aí tem escrito de dívida. Eu, a pessoa que está com ele, reconheço a dívida com Deus, a qual assumo o compromisso de pagar. Nós vamos entender agora o que é isso. Segure o seu, não perca, não dê para ninguém, não troque, porque você vai ser cobrado por ele. Vamos lá. O escrito de dívida era como uma nota promissória que o devedor assina de próprio punho, confirmando ser real aquela dívida e que ela precisa ser paga. Certo? No tempo da lei mosaica, tempo em que Paulo
ele tentava fazer a lei ser cumprida a todo custo. O ser humano, o cidadão, que não tinha condição, que ele não tinha capacidade de comprar algo que ele precisava muito, de ter posses, às vezes ele tomava por empréstimo, com credores, com fiadores. Ele ia e tomava por empréstimo uma quantidade de dinheiro, ou então ele solicitava que alguém comprasse para ele um terreno, uma casa ou algo, que ele ia pagar depois, posteriormente. E aí o que acontece? Ele assinava um certificado chamado escrito de dívida, que era a garantia, assinada pelo próprio punho dele, escrita pelo próprio punho dele. Ele assinava no final, testificando de que aquela dívida era dele e que ele pagaria por ela. Por quê? Porque se no tempo certo, no tempo oportuno, ele não pagasse aquela dívida, primeiro, os seus bens seriam tomados. Os seus bens, além do que ele comprou, os bens que ele tinha seriam tomados, como juros pelo atraso e pelo não pagamento da dívida. Se os bens ainda não fossem suficientes, seus filhos seriam tomados como pagamento daquela dívida e seriam levados como escravos. Se ainda assim não fosse suficiente, ele pagaria com a própria vida para quitar aquela dívida. Então veja o peso de eu fazer um termo, eu reconhecer, fazer um certificado e reconhecer que eu tenho a dívida. Hoje as pessoas assinam nota promissória e viram a cara, fingem que nem não, quando der eu pago. Ah, não devo, até aquele lema, devo, não nego, pago quando puder. Porque as pessoas não têm mais o compromisso, as pessoas não têm mais o respeito, as pessoas perderam a honra em relação a tudo isso. Mas no tempo em que Jesus Cristo andava pela terra, no tempo em que Paulo estava pregando a palavra, isto aqui era muito sério. O escrito de dívida, escrito pela mão do ser humano, era algo que garantia a sua vida ou levava à morte. E Paulo ele cita isto em Colossenses. Paulo ele relata em Colossenses, pois o povo de Colossos estava sendo seduzido por vãs doutrinas, por ensinamentos que o distanciavam do caminho do Senhor, da presença do Senhor. Pessoas que se infiltravam dentro da igreja enquanto Paulo viajava e tentava iludir o povo, colocar dúvida na cabeça do povo para tirá-lo do foco, para distorcer o ensinamento de Paulo, ou seja, para desviar o caminho do Senhor, levando o povo por outro caminho, trazendo o povo de volta para a vivência da lei, da prática da lei. E Paulo, ele lembra aos Colossos que eles têm um escrito de dívida em mãos. Quando eles reconheceram serem pecadores, quando eles reconhecerem serem dependentes de Jesus Cristo, necessitarem de Jesus Cristo para viver, para andar, para respirar, para qualquer situação, eles assinaram o seu escrito de dívida, porque a lei mosaica, ela serviu para mostrar o que eu não sabia. E o que é que eu não sabia? Que eu era pecador. A lei mosaica, a lei de Moisés, ela serviu para apontar e dizer: você está em pecado, você precisa se arrepender do seu pecado, você precisa se libertar do seu pecado. Mas a lei mosaica, ela não era uma lei de conselho, era uma lei para ser cumprida. Ou seja, quando a lei ela identificava o pecado em mim, automaticamente eu deveria ser condenado à prisão ou à morte, de acordo com a lei. O peso da lei era esse. E o escrito de dívida me apontava como pecador, trazia o relato do meu pecado, revelava para mim e para a sociedade qual era o meu pecado e qual a punição devido a ele. Quando nós andamos distantes da presença do Senhor, quando nós fugimos da presença do Senhor para viver a nossa vida de todo jeito, quando nós resolvemos não ouvir a voz de Deus, mas ser guiado pelas ilusões desse mundo, pelas paixões desse mundo, por tudo que este mundo oferece, nós estamos nos rebelando contra Deus. Nós estamos
aumentando a nossa dívida para com Deus. E nós estamos tendo ciência de que nós estamos caminhando para a morte eterna e espiritual, e que somente nós somos os únicos culpados de tudo isso. Nós temos um escrito de dívida. Nós reconhecemos que devemos a Deus, que essa dívida é impagável, que por mais que eu faça, eu nunca vou conseguir pagar essa dívida para com Ele, porque o preço foi pago e foi muito alto. E eternamente eu serei devedor ao Senhor. Eternamente. O escrito de dívida, ele é um manuscrito que alguém escreveu com as próprias mãos, uma nota manuscrita que alguém reconhece receber dinheiro como depositário ou empréstimo, e que será devolvido no tempo determinado. Você e eu temos um escrito de dívida, ou tínhamos. Vamos entender já já por que tínhamos. Mas preste bem atenção nesse momento. Cristo, ele veio ao mundo. Cristo, ele caminhou como homem. Cristo ensinou como viver em santidade, em adoração, na presença do Senhor, sem cometer nenhum pecado. Cristo nos ensinou como nos desviar do pecado. Cristo nos ensinou como vencer as provações e as tentações lançadas por Satanás. Cristo nos ensinou como ser santo, como Ele é santo. E Ele nos ensinou o caminho no céu. Você e eu só erramos o caminho do céu se quisermos. Você e eu só desviamos o caminho para outro caminho se quisermos. Porque Cristo nos ensinou tudo direitinho. Aleluia. Mas tem algo importante que você e eu precisamos saber e guardar. É que com a morte e a redenção de Jesus Cristo, o que foi abolido não foi a lei. Porque o próprio Cristo, ele disse que ele não veio para exterminar a lei, ele veio para fazer a lei cumprir. E a lei foi cumprida em Cristo. A lei mosaica foi cumprida em Cristo, porque a humanidade ela não conseguia cumprir a lei por completo, porque o fardo que os fariseus, os escribas, a corte romana colocava sobre o povo era muito pesada, e o jugo do pecado era mais pesado ainda. E quando Cristo veio, a lei se cumpriu através da graça redentora e salvadora de Jesus Cristo na minha e na tua vida. Aleluia. Então, o que foi abolido com a morte e a redenção de Cristo não foi a lei, não. Foi o relato do meu e do teu pecado. Como assim, irmão Anderson? A lei, ela nos mostrou que somos pecadores. A lei, ela apontou qual o meu pecado e qual o destino por causa disso. Mas a morte e a redenção de Cristo na cruz, ela exterminou esse pecado, ela apagou o relato do pecado que havia sobre mim e sobre você, ela lançou fora todo esse pecado e nos tornou santos e puros pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele pagou o escrito da dívida, a nota promissória do nosso pecado, de modo que não há mais débito a pagar, pois ele já foi pago, ele já foi cravado. Levanta aí a sua nota promissória, o que prova que você tem uma dívida com Cristo. Glória a Deus. Se você um dia tinha um escrito de dívida, se você era devedor, no momento em que você aceitou Jesus Cristo, confessou o seu pecado, reconheceu que Jesus Cristo é o único Salvador, Paulo diz na sua carta, e eu acredito, ele diz que Jesus Cristo pegou o nosso escrito de dívida e a pregou na cruz, dizendo: está pago, está consumado, não há mais dívida. Pegue o seu escrito de dívida e rasgue, pode rasgar agora em nome de Jesus, porque ele foi pago por Jesus Cristo, ele foi pago na cruz, ele foi pago quando Cristo ressuscitou, nos libertando, nos limpando, nos purificando de todo e qualquer pecado. Não há dívida mais para se pagar, porque ele pagou. O que há agora a fazer é obediência, é reverência, é adoração, é busca, é remissão, é entrega por completo
ponto abaixo. E hoje